Ela estava ajoelhada, com as luvas sujas e o rosto levemente suado. O quarto era silencioso. Os monitores cardíacos piscavam em um ritmo calmo. Mais um paciente em coma. Mais um turno longo. Mas quando ela puxou o lençol para trocar a fralda sentiu um arrepio na nuca. "Você sempre faz isso com tanta delicadeza?", disse uma voz rouca. Ana congelou. O milionário em coma tinha acordado e acabara de ver e sentir tudo. Você já imaginou o que faria se o paciente que você cuida acordasse no exato momento mais íntimo e inesperado? E se ele fosse um homem poderoso e irresistível e completamente encantado por você? E se um simples gesto de cuidado virasse o início de uma paixão proibida? Hoje você vai assistir uma história carregada de desejo, tensão, encontros inesperados e uma paixão que começa onde ninguém imaginaria, no silêncio de um quarto de hospital. Todos os pertences pessoais devem ser deixados no armário antes de entrar. O chefe da segurança instruiu Ana com uma expressão severa. Nada de celular, relógio ou qualquer dispositivo eletrônico. E você precisará assinar este termo, de confidencialidade. Ana observou a pilha de documentos à sua frente, seu coração batendo um pouco mais rápido que o normal. Em 15 anos como enfermeira, nunca havia encontrado tantos protocolos de segurança para cuidar de um único paciente. "O paciente", ela começou, mas foi interrompida. "Não está autorizada a discutir o caso com ninguém", o segurança cortou. "Nem mesmo com outros profissionais do hospital." Após assinar os documentos e guardar seus pertences, Ana foi escoltada por 2 seguranças armados até o elevador privativo. O andar inteiro havia sido isolado para um único paciente, algo sem precedentes no Hospital Central. Câmeras monitoram. Tudo 24 horas, um dos seguranças informou enquanto subiam. "Qualquer movimento suspeito..." "Sou enfermeira há 15 anos." Ana o interrompeu, sua voz firme apesar do nervosismo. "Sei como cuidar de pacientes em coma." O segurança apenas grunhiu em resposta. Quando as portas do elevador se abriram, Ana sentiu o ar mudar. O corredor era diferente do resto do hospital, mais luxuoso, com obras de arte nas paredes e um silêncio, quase sobrenatural. A última porta à direita era guardada por mais 2 seguranças. Após uma verificação minuciosa de sua identificação, Ana finalmente entrou no quarto. E então, ela o viu. O homem na cama parecia esculpido em mármore. Mesmo inconsciente, havia uma aura de poder que emanava dele. Seus traços eram aristocráticos, maxilar definido, nariz reto, lábios que pareciam prontos para sorrir sarcasticamente. Os cabelos negros, salpicados de gris nas têmporas, caíam sobre a testa de uma maneira quase artística. "Sr. Gabriel Montenegro", Ana leu no prontuário, sentindo o nome rolar em sua língua como vinho tinto. 42 anos, coma induzido após acidente. O resto das informações estava censurado. Páginas e mais páginas em branco, apenas com alguns dados vitais básicos. "Que tipo de paciente você é?" ela murmurou, aproximando-se da cama. Foi quando notou o perfume. Não era o cheiro típico de hospital. Era algo mais refinado, masculino, perturbador. Como ele podia manter aquele aroma mesmo depois de semanas? Em coma? Seus dedos treinados começaram a verificação dos sinais vitais. Pressão, temperatura, resposta pupilar, tudo normal. Mas havia algo diferente. Algo no ar, na atmosfera do quarto. Um dos monitores apitou subitamente, fazendo-a saltar. Por um momento, o coração dela disparou. Mas era apenas um ajuste, automático do equipamento. "Você gosta de dar sustos, Sr. Montenegro?" Ela sorriu levemente, ajustando o soro. Foi quando sentiu um leve tremor nos dedos dele, quase imperceptível. Ana congelou, observando atentamente. Pacientes em coma frequentemente têm espasmos involuntários, mas isso parecia diferente. "Sr. Montenegro?" ela chamou suavemente, inclinando-se mais próxima. Nada. Apenas o bip constante dos monitores e aquele perfume inebriante. Restante do turno foi uma dança silenciosa. Ana verificava os sinais vitais,
Trocava curativos, administrava medicações. Tudo sob o olhar atento das câmeras. Mas havia algo mais observando. Algo que fazia sua pele arrepiar cada vez que se aproximava muito da cama. Perto do final de seu plantão, enquanto ajustava os lençóis, Ana notou uma cicatriz antiga próxima ao coração dele. Parecia uma marca de bala. Que tipo de vida você levava? Ela sussurrou, seus dedos roçando levemente a cicatriz. O monitor cardíaco registrou uma pequena alteração. Ana recuou rapidamente, seu coração martelando contra o peito. Era impossível. Pacientes em coma não respondiam a estímulos assim. Enfermeira Silva? Um dos seguranças chamou da porta. Seu turno acabou. Ela assentiu, ainda perturbada. Antes de sair, lançou um último olhar para seu paciente misterioso. Até amanhã, Sr. Montenegro, ela murmurou. Por um momento, apenas um momento, ela poderia jurar que viu um leve sorriso curvar os lábios dele. No vestiário, enquanto trocava de roupa, Ana não conseguia parar de pensar no paciente do 1001. Em todos seus anos de profissão, nunca havia sentido algo assim. Era como se o quarto inteiro estivesse vivo, pulsando com uma energia que ela não conseguia explicar. Como foi o primeiro dia? Sua colega Mariana perguntou quando a encontrou, no estacionamento. Não posso falar sobre isso. Ana respondeu automaticamente. Oh, vamos lá, Mariana insistiu. Todo mundo está curioso sobre o paciente VIP. Dizem que ele é bilionário, que tem conexões com o governo. Mari, Ana a interrompeu firmemente. Não posso e não devo. Mas naquela noite, em seu pequeno apartamento, Ana sonhou. Sonhou com olhos que não havia visto abertos, com mãos que tremiam sob seu toque, com um perfume que a perseguia até em seus sonhos. E em algum lugar, em um quarto luxuoso do Hospital Central, monitores registravam pequenas alterações nos batimentos cardíacos de um homem supostamente inconsciente. Alterações que coincidiam exatamente com os momentos em que uma certa enfermeira se aproximava demais. Porque às vezes, mesmo no silêncio mais profundo, conexões são formadas. E às vezes, mesmo de olhos fechados, podemos ver perfeitamente o que ou quem está destinado a mudar nossa vida para sempre. O que Ana não sabia era que aquele era apenas o começo, que aquele quarto guardava mais segredos do que ela poderia imaginar, e que seu paciente misterioso estava prestes a transformar sua vida de maneiras que ela jamais poderia prever. Porque às vezes, o destino tem um senso de humor peculiar, e às vezes ele escolhe um quarto de hospital para escrever uma história de amor que desafia toda lógica e razão. O segundo plantão de Ana começou diferente do primeiro. Ao chegar ao luxuoso corredor do 10º andar, notou uma movimentação incomum. Médicos sussurrando em um canto, seguranças ainda mais tensos que o normal. Houve alteração nos padrões cerebrais durante a noite. Dr. Marcos, o neurologista-chefe, informou quando ela entrou no quarto. Pequenas, mas significativas. Ana sentiu seu coração acelerar enquanto se aproximava da cama. Gabriel Montenegro continuava imóvel como uma estátua, mas algo havia mudado. O ar parecia mais denso, carregado de uma energia diferente. Os exames, ela começou, mas o médico já estava saindo. Apenas mantenha os olhos abertos, ele instruiu secamente. Qualquer alteração, por menor que seja, deve ser reportada imediatamente. Sozinha com seu paciente misterioso, Ana iniciou sua rotina de verificações. Seus dedos roçaram levemente o pulso dele, enquanto media os sinais vitais. E então, aconteceu. Um tremor. Sutil, quase imperceptível, mas definitivamente ali. Os dedos dele se moveram sob seu toque. Sr. Montenegro? Ela chamou suavemente, inclinando-se mais próxima. O monitor cardíaco registrou uma pequena alteração. Os batimentos aceleraram levemente. Você pode me ouvir, não pode? Ela sussurrou, uma súbita compreensão a atingindo. De alguma forma você está consciente. Como resposta, os dedos dele tremeram novamente. Era mais que um espasmo involuntário.
Parecia intencional. Ana. Deveria chamar os médicos imediatamente. Era o protocolo. Mas algo a fez hesitar. Aquele momento parecia íntimo demais para ser compartilhado. Inclinando-se ainda mais próxima, ela continuou. Se você pode me ouvir, tente mover os dedos novamente. Segundos se arrastaram como horas. E então, 3 dedos se moveram em sequência. 1, 2, 3. Como uma contagem, o coração de Ana quase parou. Isso não era possível. Pacientes em coma não têm esse nível de controle motor. Meu Deus, ela murmurou, suas mãos tremendo levemente. Você está realmente aí dentro. O perfume dele parecia mais forte agora, envolvendo-a como uma carícia invisível. Ana se pegou observando seu rosto, os cílios longos, os lábios bem desenhados, a linha forte do maxilar. Como alguém podia parecer tão poderoso mesmo inconsciente? Um barulho no corredor a fez recuar rapidamente. 2 seguranças entraram para sua verificação de rotina. Algum problema, enfermeira? E um deles perguntou, notando sua expressão perturbada. Não. Ela respondeu automaticamente. Tudo normal. Mas nada estava normal. E Ana sabia disso. As horas seguintes foram uma tortura de antecipação. Cada vez que ela se aproximava da cama, algo acontecia. Um dedo que se movia, um músculo que tensionava, uma alteração nos monitores. Durante o banho, suas mãos tremiam enquanto passava na esponja pelo torso dele. Seus músculos eram definidos sob a pele bronzeada, e aquela cicatriz próxima ao coração parecia pulsar sob seus dedos. Quem atirou? Em você? Ela sussurrou, mais para si mesma que para ele. Para sua surpresa, os monitores registraram uma alteração significativa, como se a pergunta o tivesse afetado. Desculpe, ela murmurou, continuando o banho. Não deveria fazer perguntas pessoais, mas era difícil manter o profissionalismo quando cada toque parecia carregar uma corrente elétrica, quando cada aproximação fazia seu coração bater mais forte, quando cada movimento dele parecia uma resposta direta à sua presença. No final do turno, enquanto organizava as medicações da noite, Ana notou algo estranho no prontuário. As doses dos sedativos haviam sido aumentadas significativamente nas últimas 24 horas. Por que aumentar a sedação se ele está apresentando sinais de melhora? Ela murmurou, franzindo o senho. Como se respondendo sua pergunta, os dedos dele se moveram novamente. Dessa vez, foi diferente. Parecia mais um gesto de advertência? Tem algo errado aqui. Ela percebeu, seu instinto de enfermeira soando alarmes. Algo que não estão me contando. Naquele momento, Dr. Marcos retornou com 2 homens de terno, executivos pelo visual. Eles conversavam em tons baixos, lançando olhares furtivos para o paciente. Os acionistas estão ficando inquietos, um deles sussurrou, não percebendo a presença de Ana. Precisamos mantê-lo estável até... Enfermeira Silva. Dr. Marcos a interrompeu bruscamente. Seu turno acabou. Ana assentiu, mas seu coração estava acelerado. Havia algo muito errado acontecendo. Antes de sair, ela se aproximou uma última vez da cama, ajustando os lençóis desnecessariamente. Vou descobrir o que está acontecendo. Ela prometeu em um sussurro quase inaudível. E vou ajudar você. Os dedos dele se moveram uma última vez, como um agradecimento silencioso. No vestiário, enquanto trocava de roupa, Ana não conseguia parar de pensar em todas as inconsistências. O aumento da sedação, os executivos sussurrando, a segurança excessiva. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Mariana. Pesquisei sobre Gabriel Montenegro. Você não vai acreditar no que encontrei. Ana hesitou. Havia assinado um termo de confidencialidade. Não deveria. Outra vibração. É sobre o acidente. Não foi acidente. Seu sangue gelou. As peças começavam a se encaixar de uma maneira assustadora. Naquela noite, em seu apartamento, Ana não conseguiu dormir. Sua mente estava repleta de perguntas sem resposta. De movimentos sutis que pareciam gritos silenciosos. De um perfume que não a abandonava.
e em seu quarto fortemente vigiado, Gabriel Montenegro também estava acordado. Mais acordado do que qualquer um poderia suspeitar. Seus sentidos estavam sintonizados com a memória dela. O toque suave de suas mãos, o som de sua voz, o perfume floral que ela usava. Porque às vezes, mesmo no silêncio mais profundo, verdades começam a emergir, e às vezes é preciso estar completamente imóvel para perceber que seu coração está se movendo em uma direção totalmente inesperada. O que Ana não sabia era que cada pequeno movimento, cada reação sutil, era mais que apenas resposta física. Era um homem lutando para emergir das sombras. Um homem que, mesmo antes de abrir os olhos, já estava completamente cativado pela enfermeira, que ousava fazer as perguntas certas. E em breve, muito em breve, aqueles olhos se abririam. E quando isso acontecesse, nada mais seria o mesmo. Porque às vezes o amor começa antes mesmo do primeiro olhar. Às vezes, ele começa com um toque, com uma pergunta sussurrada, com uma promessa silenciosa de ajuda. E Gabriel Montenegro era um homem que sabia esperar pelo momento perfeito. A noite estava particularmente silenciosa no 10º andar do Hospital Central. Ana fazia sua ronda noturna, aproveitando o plantão extra que havia pegado para investigar mais sobre seu misterioso paciente. A mensagem de Mariana ainda queimava em sua mente. Não foi acidente, mas sua amiga havia se recusado a dizer mais por mensagem, insistindo que precisavam conversar pessoalmente. O corredor estava deserto, uma raridade, considerando a segurança obsessiva. Apenas as câmeras piscavam silenciosamente, olhos eletrônicos, acompanhando cada movimento. Ao entrar no quarto 1001, Ana sentiu imediatamente a mudança no ar. Algo estava diferente. O perfume dele parecia mais intenso, mais vivo. Boa noite, Sr. Montenegro. Ela sussurrou, como sempre fazia. Era bobagem, talvez, conversar com um paciente em coma. Mas após as reações dos últimos dias, os monitores registraram uma alteração sutil nos batimentos cardíacos, como sempre acontecia quando ela entrava. Preciso trocar seus lençóis, ela informou, aproximando-se da cama. E depois vamos verificar seus sinais vitais. Enquanto trabalhava, Ana não pôde evitar notar como a luz da lua, entrando pela janela panorâmica, criava sombras interessantes em seu rosto. Ele parecia uma pintura renascentista, todo ângulos nobres e mistério. Foi quando aconteceu, ao puxar o lençol para ajustá-lo, seus dedos roçaram acidentalmente o peito dele, exatamente sobre a cicatriz. No mesmo instante, os olhos dele se abriram. Ana congelou. Aqueles olhos eram de um azul impossível, como safiras líquidas, e estavam fixos nela com uma intensidade que fez seu coração parar. Finalmente, ele murmurou, sua voz rouca pelo desuso, mas ainda assim profunda e ressonante. Pensei que nunca ficaria sozinho com você. O choque a fez dar um passo para trás. Sr. Montenegro... Gabriel. Ele corrigiu, um pequeno sorriso curvando seus lábios. Depois de tanto tempo cuidando de mim, acho que mereço essa intimidade. Ela deveria chamar os médicos. Deveria apertar o botão de emergência. Deveria fazer 1000 coisas que o protocolo exigia. Ao invés disso, perguntou: há quanto tempo está consciente? Seu sorriso aumentou, transformando-se em algo quase predatório. Tempo suficiente para memorizar seu toque, seu perfume, o som dos seus passos no corredor. Isso é impossível, ela balbuciou. Os sedativos, que foram aumentados para me manter quieto, ele completou, erguendo uma sobrancelha. Nem toda a sedação do mundo seria suficiente para me impedir de sentir você, Ana. O uso de seu primeiro nome a fez estremecer. Como ele sabia, as câmeras. Ela lembrou subitamente, olhando para o canto do quarto. Desligadas, ele informou. Casualmente. Assim como o sistema de monitoramento. Temos exatamente 7 minutos antes que percebam a falha no sistema. Como tenho amigos leais.
ele respondeu simplesmente. E muitos recursos. Mas não temos tempo para explicações agora. Preciso que você me escute. Ele tentou se sentar, e Ana instintivamente correu para ajudá-lo. Suas mãos se tocaram, e uma corrente elétrica percorreu seu corpo. O acidente, ele continuou, sua voz mais urgente agora. Não foi acidente, foi uma tentativa de assassinato. E as pessoas responsáveis ainda estão por perto, tentando terminar o serviço. Os executivos, Ana murmurou, lembrando-se da conversa sussurrada. Os acionistas... Espertos e bonita. Ele sorriu, seus olhos brilhando com algo além de apreciação. Sabia que havia escolhido bem. Escolhido? Por que acha que você foi transferida para cuidar de mim? Ele perguntou, sua mão ainda segurando a dela. Entre todas as enfermeiras do hospital? Ana sentiu o mundo girar. Nada fazia sentido, e ao mesmo tempo, tudo começava a se encaixar. Você me observou, ela percebeu, antes do acidente. Desde o dia em que você salvou aquela criança na emergência, ele confirmou. Sua competência, sua compaixão, você me intrigou. E quando soube que precisaria encenar este pequeno descanso forçado, fiz questão que você estivesse por perto. Por quê? Seus olhos azuis a perfuraram como lasers. Porque precisava de alguém em quem pudesse confiar. Alguém que fizesse as perguntas certas. Alguém que não tivesse medo de procurar a verdade. Um barulho no corredor os fez congelar. Passos se aproximavam. Nosso tempo está acabando, ele murmurou, sua voz carregada de urgência. Amanhã, vou acordar oficialmente. Haverá muito alvoroço, muitos exames, muitas perguntas. Mas preciso que você continue agindo normalmente. Como se essa conversa nunca tivesse acontecido. E depois? Ela perguntou, seu coração martelando. Depois, seu sorriso voltou, mais sedutor que nunca. Vamos descobrir quem tentou me matar. E por que eles estão tão desesperados para me manter em coma. Os passos estavam mais próximos agora. Depressa, ele sussurrou, puxando-a para mais perto. Há uma última coisa que preciso fazer antes de voltar a dormir. Antes que Ana pudesse reagir, ele a puxou para si. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que nada tinha de hesitante ou fraco. Era um beijo de homem que sabia exatamente o que queria e que havia esperado tempo demais para conseguir. Quando se separaram, ambos ofegantes, ele sorriu contra seus lábios. Algo para você se lembrar nas próximas horas, até eu poder fazer isso apropriadamente. Com uma velocidade surpreendente para alguém supostamente em coma, ele voltou à sua posição original, fechando os olhos no exato momento em que a porta se abria. Enfermeira Silva? Um dos seguranças chamou. Tivemos uma falha no sistema. Está tudo bem aqui? Ana se recompôs rapidamente, agradecendo a penumbra que escondia seu rubor. Tudo normal. Ela respondeu, orgulhosa de sua voz não tremer. O paciente está estável. Quando o segurança saiu, ela poderia jurar que viu um pequeno sorriso nos lábios de seu paciente inconsciente. Os mesmos lábios que segundos antes haviam reivindicado os seus com uma paixão que ainda fazia seu corpo inteiro vibrar. Saindo do quarto em direção ao posto de enfermagem, Ana tentava processar tudo o que havia acontecido. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Mas uma coisa era certa. Nunca mais conseguiria olhar para Gabriel Montenegro da mesma forma. Não depois de conhecer o sabor de seus beijos, a intensidade de seu olhar, o calor de seu toque. E enquanto a noite avançava no Hospital Central, 2 corações batiam em sintonia. Um abertamente, outro fingindo dormir, ambos contando as horas até o próximo encontro. Porque às vezes o despertar mais importante não é o físico, mas o do coração. E Gabriel Montenegro havia acabado de acordar o coração de Ana de maneiras que ela jamais imaginara possível. A questão agora era, estaria ela preparada para as consequências desse despertar? A manhã seguinte no Hospital Central foi um turbilhão. O burburinho começou cedo.
Gabriel Montenegro havia despertado oficialmente durante a ronda matinal. Os corredores do 10º andar, normalmente silenciosos, agora fervilhavam com médicos, especialistas e, é claro, ainda mais seguranças. Ana observava tudo de longe, seu coração batendo descompassado cada vez que ouvia a voz dele. Aquela mesma voz que na noite anterior havia sussurrado segredos e roubado seus beijos. Enfermeira. Silva! Dr. Marcos a chamou. O paciente está solicitando sua presença. Ela entrou no quarto tentando manter a compostura profissional, mas seus joelhos tremiam levemente. Gabriel estava sentado na cama, parecendo ainda mais impressionante à luz do dia. O terno de grife que algum assistente havia trazido substituía a camisola hospitalar, transformando-o de paciente em predador. Ah, Ana. Ele sorriu, seus olhos azuis brilhando com um segredo compartilhado. Justamente quem eu precisava ver. Dr. Marcos franziu o senho. Senhor Montenegro, a enfermeira Silva é apenas parte da equipe. A parte mais importante. Gabriel o interrompeu suavemente, mas sua voz carregava uma autoridade que fez o médico recuar. E gostaria que ela continuasse responsável pelos meus cuidados durante minha recuperação. Mas, senhor, agora que está consciente, não era um pedido, doutor. O sorriso de Gabriel não vacilou, mas seus olhos endureceram. Era uma exigência. O médico saiu resmungando algo sobre protocolos, deixando-os sozinhos. Bem, não realmente sozinhos. As câmeras haviam voltado a funcionar e 2 seguranças permaneciam postados na porta. Seus sinais vitais parecem excelentes, Ana comentou profissionalmente, aproximando-se para verificar os monitores. Graças aos seus cuidados dedicados, ele respondeu, sua voz carregando um duplo sentido que a fez corar. Quando ela se inclinou para verificar sua pressão, ele aproveitou o momento para sussurrar. Não pare de agir naturalmente, mas precise que você verifique algo para mim. Na gaveta da cômoda... Senhor Montenegro! Uma voz estridente interrompeu o momento. Graças a Deus você acordou. Uma mulher deslumbrante em um vestido de grife entrou no quarto como um furacão perfumado. Verônica Montenegro, a esposa Ana, sentiu seu coração afundar. Como havia esquecido esse pequeno detalhe? Verônica. Gabriel cumprimentou friamente. Que surpresa desagradável. A mulher congelou. Querido, eu sei que deve estar confuso após o coma. Estou perfeitamente lúcido, ele cortou. Lúcido o suficiente para lembrar que assinamos os papéis do divórcio 3 dias antes do acidente. Ana quase derrubou o aparelho de pressão. Divórcio? Aqueles papéis nunca foram registrados. Verônica sorriu triunfante. Tecnicamente, ainda sou sua esposa, e como tal tenho direito a absolutamente nada. Gabriel completou, seu sorriso agora predatório. Mas agradeço sua visita oportuna. Precisamos mesmo conversar sobre certas reuniões suas com os acionistas. Rosto de Verônica perdeu toda a cor. Não sei do que está falando. Não? Ele inclinou a cabeça, seus olhos frios como gelo. Então talvez devêssemos discutir suas movimentações bancárias nos dias anteriores ao acidente? Você não pode provar nada, ela sibilou, toda a pretensão de preocupação evaporando. Posso provar tudo, ele corrigiu suavemente. E vou provar. Agora, se me der licença, preciso continuar meu check-up com a enfermeira Silva. Verônica. Saiu batendo a porta, mas não antes de lançar um olhar venenoso para Ana. Desculpe por isso. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não pretendia que você descobrisse sobre Verônica dessa forma. Não me deve explicações. Ana respondeu automaticamente, tentando ignorar o alívio que sentia. Devo... Sim. Ele capturou sua mão, aproveitando que os seguranças haviam seguido Verônica. Devo muitas explicações. E vou dar todas elas, esta noite. Esta noite? Haverá outra falha no sistema de segurança, ele explicou, seus dedos acariciando a palma da mão dela. 00:30, e desta vez teremos mais que 7 minutos. Ana sabia que deveria recusar. Era antiético, perigoso, completamente contra todas as regras. Estarei aqui.
ela sussurrou. O sorriso dele foi deslumbrante. Em um movimento fluido, ele a puxou para mais perto, seus lábios roçando o ouvido dela. Mal posso esperar para provar seus beijos apropriadamente. Ele murmurou, sem pressa, sem medo de sermos interrompidos. O corpo inteiro de Ana tremeu com a promessa implícita naquelas palavras. O resto do dia foi uma tortura de olhares roubados e toques aparentemente inocentes. Cada vez que ela entrava no quarto para algum procedimento, a tensão entre eles era palpável. Às 23h55, Ana fez sua última ronda. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Meia-noite em ponto, as luzes piscaram. As câmeras desligaram. Os seguranças receberam um chamado urgente em outro andar. Quando ela entrou no quarto, Gabriel já estava de pé ao lado da janela. A luz da lua o banhava, transformando-o em algo quase sobrenatural. Você veio. Ele sorriu, atravessando o quarto em 3 passadas largas. Antes que ela pudesse responder, ele a estava beijando. Não havia nada de hesitante agora. Era puro desejo contido, paixão explosiva, necessidade crua. Suas mãos grandes seguravam o rosto dela com surpreendente delicadeza, enquanto seus lábios exigiam total rendição. Ana se derreteu contra ele, suas próprias mãos encontrando caminho pelos cabelos negros que a tanto desejava tocar. Quando finalmente se separaram em busca de ar, ele descansou sua testa contra a dela. Você não imagina, ele murmurou, sua voz rouca. Quanto tempo esperei para fazer isso? Quantas noites fiquei acordado, sentindo seu perfume, desejando poder te tocar? Por que eu? Ela perguntou, ainda atordoada. De todas as pessoas, porque você é real, ele respondeu simplesmente. Em um mundo de máscaras e mentiras, você é autêntica, verdadeira. E agora, mais que nunca, preciso de verdade na minha vida. Ele a beijou novamente, mais suavemente desta vez, mas com não menos paixão. Temos 15 minutos, ele informou quando se separaram. Tempo suficiente para eu te contar tudo. Sobre Verônica, sobre a tentativa de assassinato, sobre por que precisei fingir estar em coma. Mas naquele momento, um grito cortou o silêncio do hospital. Um grito seguido por um som que Ana conhecia bem demais. Um tiro. Gabriel a puxou para trás de si instantaneamente, seus olhos varrendo o quarto em busca de perigo. Eles se moveram mais rápido que o esperado, ele murmurou, mais para si mesmo que para ela. Ana, preciso que você confie em mim. Confie completamente. Porque a partir de agora, nada mais será como antes. E ela confiava. Deus a ajudasse. Mas confiava naquele homem que havia conhecido verdadeiramente há menos de 24 horas. Porque às vezes o amor não pede permissão. Às vezes ele simplesmente acontece, no lugar mais improvável, no momento mais perigoso, e enquanto mais tiros ecoavam pelos corredores do Hospital Central, Ana soube que sua vida havia mudado para sempre. Tudo por causa de um paciente que não estava realmente em coma. Um homem que havia despertado mais que seu coração, havia despertado sua coragem, sua paixão, sua vontade de lutar. E agora era hora de lutar. Os tiros continuavam ecoando pelo corredor quando Gabriel puxou Ana para dentro do banheiro da suíte hospitalar. Seus movimentos eram precisos, calculados, nada parecidos com alguém que havia acabado de sair de um coma. Como você consegue? Ela começou a perguntar, observando-o trancar a porta com uma cadeira. Anos de treinamento militar. Ele respondeu sucintamente, seus olhos azuis escaneando o ambiente. Antes de me tornar CEO, eu servi nas forças especiais. A cicatriz que tanto te intrigava? Granada na Síria. Ana processava as informações enquanto os sons de luta chegavam através da porta. Gritos, correria, mais tiros. Os seguranças. Ela murmurou preocupada. São meus homens. Gabriel a tranquilizou, suas mãos grandes segurando os ombros dela. Treinados para esta situação específica, mas precisamos nos mover. Para onde?
Um sorriso perigoso curvou seus lábios. Conhece bem a planta do hospital? Como a palma da minha mão, ela respondeu automaticamente. 15 anos trabalhando. Ali não eram à toa. Perfeito. Ele se aproximou mais. Seu perfume inebriante misturando-se com a adrenalina do momento. Porque vamos precisar de uma rota alternativa. O helicóptero está chegando em 10 minutos no heliporto, mas não podemos usar o caminho óbvio. Helicóptero? Ela arregalou os olhos. Você planejou tudo isso? Desde o momento em que percebi que Verônica estava conspirando com os acionistas, ele explicou rapidamente. O coma foi a única maneira de ganhar tempo, coletar provas, preparar o contra-ataque. Um estrondo particularmente forte fez as paredes tremerem. A questão é, Gabriel continuou, seus olhos fixos nela. Você tem escolha. Pode ficar, manter-se, segura, fingir que nada disso aconteceu. Ou, ela sussurrou, já sabendo sua resposta. Ou pode vir comigo. Sua voz baixou uma oitava, enviando arrepios por sua espinha. Entrar de cabeça nessa loucura, ser parte da solução, e talvez... E ele se inclinou, seus lábios roçando o ouvido dela. Descobrir o que mais posso fazer além de beijar. O corpo inteiro de Ana tremeu com a promessa implícita naquelas palavras. As escadas de serviço, ela decidiu, seu coração martelando. Através da lavanderia. Ninguém nunca usa aquele caminho. O sorriso dele foi deslumbrante. Eu sabia que havia escolhido a mulher certa. Eles esperaram um momento de silêncio no corredor antes de se moverem. Gabriel seguia na frente, seus movimentos felinos lembrando mais um predador que um paciente. A descida pelas escadas de serviço foi tensa. Cada barulho os fazia congelar. Cada sombra podia ser uma ameaça. Por que eles querem te matar? Ana sussurrou enquanto desciam. Descobri um esquema de lavagem de dinheiro. Ele respondeu, verificando cada patamar antes de avançar. Bilhões desviados para contas offshore. Verônica era apenas a ponta do iceberg. Metade do conselho está envolvido. E o acidente? Sabotagem nos freios. Sua voz endureceu. Mas eles subestimaram meu treinamento. Consegui minimizar o impacto, fingir ferimentos mais graves. Um barulho acima deles o fez parar. Passos. Muitos passos. Sem hesitar, Gabriel puxou Ana para um pequeno armário de serviço. O espaço era minúsculo. Seus corpos estavam completamente pressionados um contra o outro. Não respire, ele murmurou, uma mão cobrindo a boca dela. Os passos se aproximaram. Vozes sussurradas discutiam em tons urgentes. Ele não pode escapar! Uma voz que Ana reconheceu como de Verônica sibilava. Se Montenegro chegar ao helicóptero, ele não vai chegar. Uma voz masculina respondeu. Meus homens estão em todas as saídas. Os passos continuaram descendo, as vozes se afastando. Mas Gabriel e Ana permaneceram imóveis por mais alguns segundos. Quando ele finalmente removeu a mão de sua boca, seus olhos estavam escuros de uma emoção que não tinha nada a ver com perigo. Sabe o que é irônico? Ele murmurou. Sua voz rouca. Passei semanas fingindo dormir, sonhando em te ter assim perto. E agora que finalmente tenho, estamos correndo por nossas vidas. Quem disse que não podemos fazer as duas coisas? Ela respondeu, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. O sorriso dele foi predatório. No espaço minúsculo do armário, ele inclinou-se e capturou seus lábios em um beijo que tinha gosto de perigo e promessas. Era diferente dos outros beijos, mais urgente, mais desesperado, como se ele precisasse memorizar seu sabor antes que o mundo explodisse ao redor deles. Quando se separaram, ambos ofegantes, ele descansou sua testa contra a dela. Quando isso acabar, ele prometeu, sua voz grave de desejo. Vou te mostrar exatamente quanto tempo passei planejando nosso próximo encontro. O barulho distante de hélices cortou um momento. O helicóptero. Ele se afastou relutantemente. Temos 3 minutos. O resto da descida foi uma corrida contra o tempo. Através da lavanderia,
por corredores secundários, evitando as câmeras que Gabriel havia hackeado. Quando finalmente chegaram ao heliporto, o vento das hélices açoitava seus cabelos. Tiros começaram a ecoar novamente. Os homens de Verônica os haviam encontrado. "Agora!" Gabriel gritou, empurrando Ana na frente dele enquanto corriam para o helicóptero. Uma bala passou zunindo perto demais. Ana sentiu Gabriel tensionar atrás. Dela, tinha sido atingido, mas ele não parou. Com força surpreendente, praticamente a jogou dentro do helicóptero antes de pular também. "Decola!" ele ordenou ao piloto. Enquanto o helicóptero ganhava altitude, Ana finalmente pôde ver o hospital abaixo. Figuras minúsculas atiravam, luzes piscavam, sirenes começavam a soar. "Você está ferido", ela percebeu, vendo sangue em sua camisa. "Apenas um arranhão." Ele sorriu, mas havia tensão em seus olhos. Nada que seus cuidados de enfermeira não possam resolver. "Para onde vamos?" ela perguntou, seu coração ainda acelerado pela adrenalina. "Lugar seguro", ele respondeu, puxando-a para mais perto. "Onde posso te manter protegida enquanto resolvo esta situação. E depois?" "Depois?" Seus olhos azuis brilharam com promessa. "Depois, minha querida enfermeira, vamos ter todo o tempo do mundo para explorar essa química inegável entre nós." O helicóptero voava sobre a cidade adormecida, levando-os para longe do caos. Mas Ana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, porque às vezes o amor chega como um tiro, repentino, explosivo, mudando tudo em seu caminho. E às vezes, a pessoa mais improvável, um paciente fingindo estar em coma, acaba sendo exatamente quem você precisava para acordar para a vida. E enquanto o sol começava a nascer no horizonte, Ana percebeu que estava mais desperta que nunca, pronta para qualquer aventura, qualquer perigo, qualquer destino, desde que fosse ao lado dele. Porque alguns amores valem cada risco, mesmo que comecem em um quarto de hospital e terminem em uma fuga de helicóptero, especialmente esses. O ombro de Gabriel sangrava mais do que ele havia admitido inicialmente. Agora, na segurança do luxuoso bunker subterrâneo, que mais parecia uma suíte presidencial que um esconderijo, Ana limpava o ferimento com dedos experientes. "Ai", ele protestou quando ela aplicou o antisséptico. "O poderoso ex-militar não aguenta um pouquinho de ardência?" Ela provocou, um sorriso brincando em seus lábios. "Só quando é você cuidando de mim?" ele respondeu. Seus olhos azuis fixos, nela com aquela intensidade que fazia seu coração falhar uma batida. O bunker era impressionante. Localizado nos subterrâneos de uma das propriedades de Gabriel, tinha todo tipo de equipamento de última geração. Telas mostravam diferentes ângulos do hospital, da mansão Montenegro e de outros locais estratégicos. "Como está a situação?" ela perguntou, terminando o curativo. "Sob controle", ele respondeu, checando seu telefone. "Meus homens já assumiram o hospital. A Polícia Federal foi acionada. Verônica e seus comparsas estão encurralados." "Então acabou?" O sorriso dele foi sombrio. "Ainda não. Falta a peça final do quebra-cabeça." Ele se levantou, caminhando até um cofre embutido na parede. Com movimentos precisos, digitou uma combinação complexa. "Lembra quando pedi que você verificasse algo na gaveta do quarto?" ele perguntou, retirando um pendrive do cofre. Ana assentiu. Com toda a confusão dos tiros, ela havia esquecido completamente. "Este é o verdadeiro motivo de todo o esquema", ele explicou, conectando o dispositivo a um dos computadores. "Provas de um esquema de corrupção que vai muito além da Montenegro Enterprises. Políticos, juízes, empresários, uma rede inteira de lavagem de dinheiro e tráfico de influência." As telas começaram a exibir documentos, fotos, gravações. Ana sentiu seu estômago revirar ao ver nomes conhecidos, figuras públicas respeitadas. "Por isso o coma?" ela perguntou, as peças se encaixando. "Para ganhar tempo e organizar tudo isso?" "Parcialmente", ele admitiu, virando-se para encará-la. Mas havia outro motivo. Seu coração acelerou sob aquele olhar intenso. "Você", ele continuou,
aproximando-se como um predador. Desde aquele dia na emergência, quando vi você salvar aquela criança, algo em você me capturou. Sua força, sua compaixão, sua integridade. Eu precisava te conhecer melhor. Então, você orquestrou tudo isso. O acidente foi real, ele esclareceu. Mas quando percebi que precisaria me esconder por um tempo, vi a oportunidade perfeita. Arranjei sua transferência garantindo que você seria minha enfermeira. Por quê? Ele estava próximo agora. Tão próximo que ela podia sentir seu calor, seu perfume inebriante. Porque precisava de alguém em quem pudesse confiar completamente. Ele respondeu, sua voz baixando para um sussurro rouco. Alguém incorruptível. E quanto mais você cuidava de mim, mais eu tinha certeza. Você era exatamente quem eu procurava. Para ajudar com as provas, ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Para tudo, ele corrigiu, suas mãos encontrando a cintura dela. Para ser minha cúmplice, minha confidente, minha... O resto da frase foi perdido quando seus lábios encontraram os dela. Diferente dos beijos anteriores, cheios de urgência e perigo, este era lento, profundo, exploratório. Como se ele quisesse memorizar cada detalhe, cada suspiro, cada tremor. Uma das telas emitiu um bip agudo, fazendo-o se separar. Movimento na mansão, ele murmurou, relutante em soltá-la. Verônica está tentando acessar o cofre principal. O que tem lá? Nada, ele sorriu. Aquele sorriso predatório que ela estava aprendendo a adorar. É uma armadilha. No momento que ela abrir o cofre, o sistema de segurança será ativado. Ela ficará presa até a polícia chegar. Como se confirmando suas palavras, outras telas mostraram viaturas da Polícia Federal se aproximando da mansão. Acabou mesmo? Ela perguntou, mal ousando acreditar. A parte perigosa? Sim, ele respondeu, puxando-a de volta para seus braços. Mas nós estamos apenas começando. Seus lábios encontraram o pescoço dela, provocando arrepios por todo o seu corpo. Gabriel. Ela suspirou, suas mãos encontrando caminho pelos cabelos dele. Diz de novo. Ele murmurou contra sua pele, meu nome na sua voz. Gabriel, ela repetiu, e foi como uma rendição. Ele a ergueu em seus braços como se ela não pesasse nada, carregando-a para a área do bunker que servia como quarto. Sabe quantas noites? Ele sussurrou, deitando-a na cama king size. Eu fiquei, acordado, sentindo seu perfume, desejando poder te tocar de verdade. Suas mãos grandes exploravam seu corpo com reverência, como se ela fosse algo precioso, algo a ser adorado. E agora? Ela perguntou, sua voz trêmula de desejo. Agora, ele sorriu contra seus lábios. Vou realizar cada fantasia que tive durante aquelas longas noites. O mundo lá fora continuava girando. Na mansão Montenegro, Verônica era presa tentando destruir evidências. No hospital, a polícia coletava depoimentos. Nas manchetes, o nome Montenegro começava a aparecer ligado ao maior esquema de corrupção da década. Mas no bunker subterrâneo, o tempo havia parado. Existiam apenas 2 corpos se descobrindo. 2 almas se reconhecendo. 2 corações batendo no mesmo ritmo frenético. Porque às vezes o amor nasce nas circunstâncias mais improváveis. Entre monitoramentos cardíacos e trocas de curativo. Entre perigo e proteção. Entre mentiras necessárias e verdades inegáveis. E enquanto Gabriel cobria seu corpo de beijos, sussurrando promessas contra sua pele, Ana soube que havia encontrado algo mais precioso que qualquer tesouro que aquele cofre pudesse guardar. Havia encontrado seu destino. Em um paciente que fingia dormir, mas estava mais acordado que qualquer um. Em um homem que orquestrou um plano, elaborado não apenas para expor criminosos, mas para encontrar seu coração. E agora que havia encontrado, não havia mais volta. Nem ela queria que houvesse. A cobertura luxuosa do Montenegro Plaza estava iluminada como um palco,
quando Ana atravessou as portas do elevador privativo. 1 mês havia se passado desde a noite no bunker, e o mundo havia mudado drasticamente. As manchetes ainda estampavam, diariamente, novas revelações do escândalo. Políticos renunciando, empresários sendo presos, fortunas sendo bloqueadas. E no centro de tudo, Gabriel Montenegro, o bilionário que fingiu um coma para desmantelar uma das maiores organizações criminosas do país. Está atrasada. A voz grave e familiar a fez sorrir antes mesmo de se virar. Gabriel estava deslumbrante em seu smoking, o cabelo grisalho nas têmporas apenas acentuando seu charme devastador. Seus olhos azuis brilhavam com aquela intensidade que ainda fazia seu coração falhar uma batida. A culpa é sua, ela respondeu, ajustando o vestido vermelho que ele havia enviado mais cedo. Quem mandou escolher um vestido tão complicado de fechar sozinha? Ele sorriu, aquele sorriso predatório que ela havia aprendido a amar. Talvez eu quisesse te dar um motivo para pedir ajuda mais tarde, para tirar. O salão principal estava lotado com a nata da sociedade. Esta não era apenas mais uma festa. Era a primeira aparição pública oficial de Gabriel desde que o escândalo estourara. E mais importante, era a primeira vez que Ana seria apresentada oficialmente como sua companheira. Nervosa? Ele perguntou, sua mão encontrando a base das costas dela. Um pouco, ela admitiu. Não nasci para isso, Gabriel. Sou apenas uma enfermeira. Apenas? Ele a interrompeu, girando-a para encará-lo. Você é a mulher que me trouxe de volta à vida, que me deu força para lutar, que me fez acreditar em amor verdadeiro novamente. Antes que ela pudesse responder, uma voz familiar cortou o momento. Montenegro, a imprensa está esperando. Era James, o chefe de segurança. O mesmo que havia sido tão rígido com Ana em seu primeiro dia no hospital. Agora, ele sorria respeitosamente para ela. Vamos dar a eles algo para falar, Gabriel murmurou, entrelaçando seus dedos aos dela. O flash das câmeras era cegante quando eles emergiram na área principal. Perguntas eram gritadas de todas as direções. Sr. Montenegro, é verdade que fingiu o coma? Como descobriu o esquema? Quem é a misteriosa mulher? Gabriel ergueu uma mão, silenciando a todos com aquela autoridade natural que o caracterizava. Senhoras e senhores, sua voz preencheu o salão. Estou aqui esta noite não apenas para confirmar as histórias que vocês têm ouvido, mas para apresentar a verdadeira heroína desta história. Ana sentiu seu rosto queimar quando todos os olhares se voltaram para ela. Esta é Ana Silva, ele continuou, seu orgulho evidente em cada palavra. A enfermeira que não apenas cuidou de mim durante meu suposto coma, mas que se tornou fundamental para desmantelar toda a operação criminosa. Murmúrios percorreram o salão. Uma enfermeira? Com Gabriel Montenegro? Mas mais importante que isso. Ele se virou para encará-la, seus olhos azuis transbordando de emoção. Ela é a mulher que me ensinou que às vezes precisamos dormir para realmente acordar. Que amor verdadeiro pode nascer no silêncio de um quarto de hospital. Que cuidado e paixão podem coexistir perfeitamente. Para choque de todos, especialmente Ana, ele se ajoelhou. E é por isso, ele continuou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso, que quero fazer esta pergunta na frente de todos, para que o mundo inteiro saiba que você me salvou em todos os sentidos possíveis. O anel era deslumbrante. Um solitário de diamante que devia custar mais que tudo que Ana já possuiu na vida. Mas não era o anel que fazia seu coração querer explodir. Era o olhar dele. Aquele olhar que havia primeiro capturado sua atenção quando ele acordou no hospital. Ana Silva, ele sorriu. Aquele sorriso que era só dela. Você aceita se tornar Ana Montenegro? Aceita uma vida de aventuras, descobertas e amor incondicional ao meu lado? O silêncio no salão era absoluto. Centenas de pessoas prendiam a respiração. Câmeras captavam cada segundo, mas para Ana só existia ele. Apenas Gabriel, ajoelhado diante dela, oferecendo não apenas um anel,
mas um futuro inteiro. Sim, ela sussurrou, lágrimas escorrendo livremente. Sim, 1000 vezes sim. A explosão de aplausos foi ensurdecedora quando ele deslizou o anel em seu dedo, antes de se levantar e capturar seus lábios em um beijo que fez os fotógrafos enlouquecerem. Você é louco, ela murmurou contra seus lábios, sorrindo. Por você, ele respondeu simplesmente. Sempre por você. A festa que se seguiu foi um turbilhão de congratulações, champanhe e dança. Gabriel não saiu do lado dela por um segundo, sua mão sempre encontrando alguma forma de tocá-la, como se precisasse constantemente se assegurar que ela era real. Mais tarde, quando finalmente ficaram sozinhos na cobertura, ele a puxou para a varanda. A cidade brilhava abaixo deles, mas os olhos dele estavam fixos nela. Feliz? Ele perguntou, seus braços envolvendo-a por trás. Mais do que jamais imaginei ser possível, ela respondeu honestamente. Sabe? Ele murmurou contra seu pescoço. Ainda tenho algumas fantasias não realizadas daquelas noites no hospital. É mesmo? Ela se virou em seus braços, sorrindo provocativamente. Talvez eu devesse colocar meu uniforme de enfermeira. O rosnado que escapou dele foi puramente animal. Em um movimento fluido, ele a ergueu em seus braços. Primeiro, Eleni, declarou, carregando-a para dentro. Vou realizar minha fantasia de tirar este vestido vermelho, muito lentamente. E enquanto a noite avançava, transformando paixão em promessas sussurradas e toques em juramentos silenciosos, Ana percebeu que algumas histórias de amor são simplesmente destinadas a acontecer, mesmo que comecem em um quarto de hospital, mesmo que envolvam mentiras necessárias, mesmo que desafiem todas as probabilidades. Porque às vezes, o amor mais verdadeiro nasce quando fingimos dormir, apenas para acordar nos braços da pessoa certa. E Gabriel Montenegro havia finalmente acordado, não apenas do coma, mas para a vida, para o amor, para um futuro que prometia ser mais emocionante que qualquer plano que ele já havia arquitetado. Um futuro ao lado de sua enfermeira, sua salvadora, sua futura esposa, seu verdadeiro despertar. A cobertura luxuosa do Montenegro Plaza estava iluminada como um palco quando Ana atravessou as portas do elevador privativo. Um mês havia se passado desde a noite no bunker, e o mundo havia mudado drasticamente. As manchetes ainda estampavam, diariamente, novas revelações do escândalo. Políticos renunciando, empresários sendo presos, fortunas sendo bloqueadas, e no centro de tudo, Gabriel Montenegro, o bilionário que fingiu um coma para desmantelar uma das maiores organizações criminosas do país. Está atrasada. A voz grave e familiar a fez sorrir antes mesmo de se virar. Gabriel estava deslumbrante em seu smoking, o cabelo grisalho nas têmporas apenas acentuando seu charme devastador. Seus olhos azuis brilhavam com aquela intensidade que ainda fazia seu coração falhar uma batida. A culpa é sua, ela respondeu, ajustando o vestido vermelho que ele havia enviado mais cedo. Quem mandou escolher um vestido tão complicado de fechar sozinha? Ele sorriu, aquele sorriso predatório que ela havia aprendido a amar. Talvez eu quisesse te dar um motivo para pedir ajuda mais tarde, para tirar. O salão principal estava lotado com a nata da sociedade. Esta não era apenas mais uma festa. Era a primeira aparição pública oficial de Gabriel, desde que o escândalo estourara. E mais importante, era a primeira vez que Ana seria apresentada oficialmente como sua companheira. Nervosa? Ele perguntou, sua mão encontrando a base das costas dela. Um pouco, ela admitiu. Não nasci para isso, Gabriel. Sou apenas uma enfermeira. Apenas. Ele a interrompeu, girando-a para encará-lo. Você é a mulher que me trouxe de volta à vida, que me deu força para lutar, que me fez acreditar em amor verdadeiro novamente. Antes que ela pudesse responder, uma voz familiar cortou o momento. Montenegro, a imprensa está esperando. Era James, o chefe de segurança.
O mesmo que havia sido tão rígido com Ana em seu primeiro dia no hospital. Agora, ele sorria respeitosamente para ela. Vamos dar a eles algo para falar, Gabriel murmurou, entrelaçando seus dedos aos dela. O flash das câmeras era cegante quando eles emergiram na área principal. Perguntas eram gritadas de todas as direções. Senhor Montenegro, é verdade que fingiu o coma? Como descobriu o esquema? Quem é a misteriosa mulher? Gabriel ergueu uma mão, silenciando a todos com aquela autoridade natural que o caracterizava. Senhoras e senhores, sua voz preencheu o salão. Estou aqui esta noite não apenas para confirmar as histórias que vocês têm ouvido, mas para apresentar a verdadeira heroína desta história. Ana sentiu seu rosto queimar quando todos os olhares se voltaram para ela. Esta é Ana Silva, ele continuou, seu orgulho evidente em cada palavra. A enfermeira que não apenas cuidou de mim durante meu suposto coma, mas que se tornou fundamental para desmantelar toda a operação criminosa. Murmúrios percorreram o salão. Uma enfermeira? Com Gabriel Montenegro? Mas mais importante que isso. Ele se virou para encará-la, seus olhos azuis transbordando de emoção. Ela é a mulher que me ensinou que às vezes precisamos dormir para realmente acordar. Que amor verdadeiro pode nascer no silêncio de um quarto de hospital. Que cuidado e paixão podem coexistir perfeitamente. Para choque de todos, especialmente Ana, ele se ajoelhou. E é por isso, ele continuou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso, que quero fazer esta pergunta na frente de todos, para que o mundo inteiro saiba que você me salvou em todos os sentidos possíveis. O anel era deslumbrante. Um solitário de diamante, que devia custar mais que tudo que Ana já possuiu na vida. Mas não era o anel que fazia seu coração querer explodir. Era o olhar dele. Aquele olhar que havia primeiro capturado sua atenção quando ele acordou no hospital. Ana Silva. Ele sorriu. Aquele sorriso que era só dela. Você aceita se tornar Ana Montenegro? Aceita uma vida de aventuras, descobertas e amor incondicional ao meu lado? O silêncio no salão era absoluto. Centenas de pessoas prendiam a respiração, câmeras captavam cada segundo, mas para Ana, só existia ele. Apenas Gabriel ajoelhado diante dela, oferecendo não apenas um anel, mas um futuro inteiro. Sim, ela sussurrou, lágrimas escorrendo livremente. Sim, 1000 vezes sim. A explosão de aplausos foi ensurdecedora quando ele deslizou o anel em seu dedo, antes de se levantar e capturar seus lábios em um beijo que fez os fotógrafos enlouquecerem. Você é louco, ela murmurou contra seus lábios, sorrindo. Por você, ele respondeu simplesmente. Sempre por você. A festa que se seguiu foi um turbilhão de congratulações, champanhe e dança. Gabriel não saiu do lado dela por um segundo, sua mão sempre encontrando alguma forma de tocá-la, como se precisasse constantemente se assegurar que ela era real. Mais tarde, quando finalmente ficaram sozinhos na cobertura, ele a puxou para a varanda. A cidade brilhava abaixo deles, mas os olhos dele estavam fixos nela. Feliz? Ele perguntou, seus braços envolvendo-a por trás. Mais do que jamais imaginei ser possível, ela respondeu honestamente. Sabe, ele murmurou contra seu pescoço. Ainda tenho algumas fantasias não realizadas daquelas noites no hospital. É mesmo? Ela se virou em seus braços, sorrindo provocativamente. Talvez eu devesse colocar meu uniforme de enfermeira. O rosnado que escapou dele foi puramente animal. Em um movimento fluido, ele a ergueu em seus braços. Primeiro, ele declarou carregando-a para dentro. Vou realizar minha fantasia de tirar este vestido vermelho, muito lentamente. E enquanto a noite avançava, transformando paixão em promessas sussurradas e toques em juramentos silenciosos, Ana percebeu que algumas histórias de amor são simplesmente destinadas a acontecer, mesmo que comecem em um quarto de hospital. Mesmo que envolvam mentiras necessárias, mesmo que desafiem todas as probabilidades,
Porque às vezes, o amor mais verdadeiro nasce quando fingimos dormir, apenas para acordar nos braços da pessoa certa. E Gabriel Montenegro havia finalmente acordado. Não apenas do coma, mas para a vida, para o amor, para um futuro que prometia ser mais emocionante que qualquer plano que ele já havia arquitetado. Um futuro ao lado de sua enfermeira, sua salvadora, sua futura esposa, seu verdadeiro despertar.